Pessoal, boa tarde. Rodrigo Zampoli Pereira na área, advogado. E hoje o nosso assunto, 20 de setembro de 2024, nós vamos conversar um pouco a respeito de direito adquirido. O direito adquirido, ele se encontra no artigo 5º, me fugiu agora o inciso, mas está lá na Constituição Federal. Só puxar artigo no Google, né? Artigo 5º, direito adquirido, Constituição Federal, que vai aparecer lá, tá? Me fugiu agora. E só que aí o importante é o seguinte, aonde que eu quero chegar? Que você tem que tomar cuidado que na questão previdenciária não existe direito adquirido, tá? Infelizmente eu participei de um processo que nós protocolamos uma cliente, ela já tinha um tempo de contribuição a respeito da aposentadoria parcial, tá? Não era total, era parcial. Ela vinha recolhendo desde o ano de 1981 e houve uma reforma da Previdência 17 anos depois, isso em 1998, 17 ou 18 anos depois, tá? Quando ela me procurou, ela já estava com 25 anos e 2 meses de contribuição, certo? E aí ela tentou pela via administrativa essa aposentadoria e não conseguiu. E um detalhe, eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas era contra um determinado estado da federação, certo? Não era contra o INSS. Ela pagava 2 aposentadorias, ela pagava do INSS e ela tinha essa outra contribuição de um determinado estado da federação, certo? E aí, quando ela me procurou, levou a documentação toda, aí eu falei que do direito adquirido. Por que o direito adquirido? Porque o direito adquirido é cláusula pétrea. O que significa isso? Nem a Câmara dos Deputados Federais, nem o Senado Federal, que é bicameral, ou seja, o Congresso Nacional, que é os dois, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, eles não podem modificar o artigo 5º e seus incisos da Constituição Federal. Tá? Salvo engano, o artigo 5º tem 75 incisos, ou 76, tá? E eles não podem modificar, a não ser que venha uma nova Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, faça uma nova Constituição. Então, o artigo 5º não pode mexer, certo? E aí, o que eu entendi na época? Eu entendi o seguinte, que o direito adquirido, quando você começa a contribuir com a Previdência, tá? Ali seria a Previdência do Estado, se mudar a regra do jogo no meio do jogo, você está protegido. E não é assim que o Poder Judiciário pensa. Não vou dizer todo o Poder Judiciário, porque essa ação nós tivemos que bater as portas do Poder Judiciário. Ela perdeu na cidade onde ela morava. Nós recorremos com um recurso chamado apelação. Ela ganhou esse recurso no tribunal, certo? E o Estado da Federação levou para o Supremo Tribunal Federal. Isso em 2016. Infelizmente o Supremo reformou, entendeu? Ela não ganhou essa ação. E aí ela tinha ganhado sim, lá em segundo grau, lá na capital do estado dela, tá? E depois o Estado levou para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo reformou. Isso no ano de 2016, certo? Eu vou parafrasear agora o ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado, Marco Aurélio, ele fala que o Supremo Tribunal Federal acerta e erra por último, certo? Na minha visão, infelizmente, eles erraram. Né? Paciência, entrei com a ação rescisória, depois tal, e ela não teve êxito. Um detalhe disso daí. Até agora ela não recebeu o que ela pagou para o Estado, até onde eu sei, entendeu? Quer dizer, o Estado virou as costas para ela, infelizmente ela perdeu na justiça. O Estado que eu falo aqui é o Poder Executivo. Então, a questão é o seguinte, existe uma situação no direito previdenciário que se chama o tempo regulato. Isso daí é um veneno no seu direito, entendeu? É um veneno. Por quê? Porque com essa ação aí,
eles deixaram muito claro que não existe direito adquirido no direito previdenciário. E pensa numa área excelente de trabalho. Mas é uma área que chegou num ponto que eu falei, não, eu vou parar por aqui, porque a gente entra de corpo e alma, né, no processo, e eu vi que ali, cláusula pétrea, na minha visão, não está sendo respeitada, não foi respeitado. Falei, não, chega, eu parei ali, entendeu? Mas fica essa lição que toda vez que tem reforma da Previdência, certo? O seu direito adquirido você só tem se você contribuir tudo. Por exemplo, nesse caso aí, ela teria que pagar um pedágio, que eles falam. Ela já tinha 25 anos e 2 meses, ela teria que contribuir mais 3 anos e 4 meses, certo? Um absurdo, porque o direito adquirido dela foi jogado ao vento. Assim, eu não vi segurança jurídica aí, mas é o que aconteceu. Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, toda vez, especificamente falando que vai sair alguma reforma da Previdência, o seu direito adquirido só tem se você cumprir tudo, 100%. E olha que a aposentadoria dela era parcial, ela só queria 70%. Ela não queria o 100%, e ela tinha esse direito, entendeu? Mas é onde o advogado e a parte também, ela tem que, você tem que saber também conviver com as frustrações, porque o advogado é dia e noite, tem as vitórias, tem as alegrias, mas tem as frustrações também. Isso aí foi uma derrota bem dolorida, porque quando eu liguei para a cliente, a emoção foi muito grande, assim, de não acreditava o que estava acontecendo, entendeu? Então é difícil, mas bola para frente, que é assim. A vida ela tem as alegrias, mas tem as tristezas também, tá? Mas é isso, a gente tem que ir pelo caminho certo, e é isso aí. Talvez nós vamos perder algumas noites de sono, dependendo do processo, tá certo? Um forte abraço, que eu perdi algumas noites aí de sono até eu ligar para cliente. Mas é isso, a verdade tem que ser dita, tá bom? Forte abraço, fiquem todos com Deus, tá? Tchau.